Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto de 2014. Estamos juntos há 726 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo de número 137. O Salmo 137 descreve a experiência do judeu fiel que foi levado cativo para a Babilônia. O autor deste salmo já devia ter retornado do cativeiro, como você pode ver numa sutil indicação do verso 2. Nos salgueiros que lá havia, lá na Babilônia. Se a Babilônia está lá, é porque ele está aqui, possivelmente já de volta a Jerusalém. E ele está se lembrando das experiências que correspondem ao período de tempo específico que estamos estudando. O tempo em que o povo judeu está na Babilônia, poucos estão no Egito, mas em Judá, em Jerusalém, sobrou pouquíssima gente, porque o reino foi completamente destruído. A experiência daqueles que foram para a Babilônia era que, às margens dos muitos rios da nação, eles se sentavam para chorar. Nós sabemos que a Babilônia tem o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Quebar, mencionado pelo profeta Ezequiel no primeiro versículo do seu livro, e muitos outros canais de irrigação para fins agrícolas. E às margens desses rios, os cativos que trabalhavam lá escravizados se assentavam para chorar, lembrando da cidade de Jerusalém. Eles penduravam suas harpas nos salgueiros, nas árvores babilônicas, talvez para escondê-las do inimigo, que então não poderia forçá-los a cantar. Ou talvez para dizer, estamos escravizados, é hora de silêncio, não é hora de cantar. Cantar é coisa que a gente faz quando obtém vitória. E vai chegar o dia de cantar, mas por enquanto, cativos, humilhados, é hora do silêncio. Eles se recusavam a cantar, como diz o verso 3, porque eram seus opressores que pediam que fossem alegres. E isso poderia ser muito bem por conta do escárnio dos babilônicos sobre os judeus, que requeriam deles, inclusive, que cantassem os cânticos de Sião, aquelas músicas que celebravam as glórias de Jerusalém, como são, por exemplo, o Salmo 46 e o Salmo 48. O Salmo 46, muito provavelmente, composto quando Jerusalém foi liberta do cerco assírio imposto por Senaqueribe. A gente já o estudou. E o Salmo 48, que cantamos até hoje na igreja. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a cidade do nosso Deus, o seu santo monte, é a alegria de toda a terra. Como cantar isso? Numa época em que Jerusalém está destruída, não é verdade? Então, os judeus piedosos lá no cativeiro se recusavam a fazer isso. E a pergunta do verso 4, portanto, é retórica. Como nós vamos cantar o canto de Deus nesta terra estranha e nestas circunstâncias? Não, eles entendiam muito claramente que estava na época de silêncio, de lamento, não era a ocasião de celebração. A nação estava sob a disciplina de Deus e precisava entender isso. Isso era tão sério que o salmista invoca sobre si uma maldição. Se ele se esquecer das condições de Jerusalém, que a sua mão direita se ressecasse, era o que ele pedia. E a ideia no original é que a minha mão direita perca a habilidade de tocar a harpa. Ou seja, não posso em hipótese alguma cantar sobre uma cidade que recebeu esta tal sentença de Deus. Sentença que nos lembra de tudo aquilo que foi lamentado a respeito de Jerusalém lá no livro das Lamentações. Para assegurar-se de que não vai cantar enquanto Jerusalém está assim, ele invoca sobre si mais maldição no verso 6. Que a minha língua se apegue ao paladar, que eu não possa cantar ou falar se eu não me lembrar de ti, Jerusalém. Ou se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Ou seja, se eu me distrair com outras coisas enquanto Jerusalém está como está. Afinal de contas, Jerusalém era entendida como um símbolo da aprovação de Deus sobre o seu povo, o marco da presença de Deus no meio daqueles que ele escolheu, como o Salmo 132 celebra muito bem. Depois então de dizer que não é hora de cantar, que há muito a lamentar, este salmo clama a Deus por justiça e por restauração. Restauração essa que envolverá a destruição dos inimigos. Começa no verso 7 com uma invocação contra os filhos de Edom, os descendentes de Esaú, que vizinhos que eram de Judá aproveitaram a ocasião em que Nabucodonosor destruiu a cidade
para também fazerem seus prisioneiros, seus saques, suas pilhagens. Coisa que nós vamos ler amanhã em Obadias e mais tarde em Ezequiel 25:12 e Ezequiel 35:5. Os edomitas, portanto, se aproveitaram da destruição de Jerusalém e diziam: arrasai-a até os fundamentos. Então este judeu piedoso está dizendo: Senhor, lembra-te do meu inimigo edomita e vinga o teu povo destruindo. E assim cumpre as profecias que nós já estudamos em Isaías e Jeremias de retribuição contra todas as nações que se voltaram em juízo contra o povo de Deus. Depois de falar de Edom, o verso 8 fala da Babilônia, que já tinha sido alvo da profecia de Deus em Isaías 13, que é uma grande conhecida nossa. E, aparentemente, lembrando de tudo isso, o salmista diz: a Babilônia vai ser destruída e vai receber o pago do mal que nos fez. E a pessoa que fizer isso agirá em nome de Deus e, portanto, será feliz. A linguagem do verso 9 é meio chocante para nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra, não parece uma oração que um crente faria. Mas a ideia aqui é da invocação da justiça de Deus, que fala da retribuição. Aquilo que foi feito aos filhos de Jerusalém seria feito aos filhos da Babilônia por causa da justiça de Deus. E é à luz disso que nós devemos interpretar este salmo. Além do mais, é importante lembrar que Jerusalém era um protótipo do céu, porque o céu é descrito no Apocalipse como a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, da qual nos fala muito em particular o profeta Isaías. Depois de destruída aquela Jerusalém que esteve marcada pelo pecado, o povo de Deus voltaria, após a disciplina do cativeiro, para uma nova Jerusalém completamente restaurada, purificada, santificada. E então, nós vemos aqui que o salmista está com tudo isso em perspectiva. Afinal de contas, lá no livro do Apocalipse, a Babilônia ainda está aguardando a sua destruição. A grande meretriz, rainha das nações, aguarda a sua destruição e na sequência o que temos é a Nova Jerusalém. Desta forma, o que temos neste salmo, embora se aplique especificamente ao contexto da destruição de Jerusalém no ano 586 a.C. e da restauração desta cidade, quando os edomitas e os babilônicos recebessem a retribuição de Deus, o que nós temos mais do que isso aqui é um símbolo daquilo que acontecerá nos últimos dias. Quando o povo de Deus que está nesta luta, que está sendo oprimido pelos seus inimigos, haverá de verificar com seus olhos o triunfo de Cristo sobre todos os inimigos. É isso que aguardamos. Aguardamos isso em todos os salmos, quando vemos a ideia da retribuição de Deus contra os inimigos do seu povo. É disso que Apocalipse fala. É disso que Salmos, como o Salmo 69, escrito por Davi, nos fala. Quando Davi descreve que lhe deram fel a beber, mas que ele ora para que os seus inimigos tenham as suas moradas desertas. E além de termos o Novo Testamento aplicando o Salmo a Cristo, que bebeu vinagre no seu sofrimento, temos também a retribuição do verso 25 do Salmo 69, aplicada a Judas Iscariotes, o traidor do Senhor Jesus, lá no livro dos Atos, no capítulo 1, no seu versículo de número 20. Ou seja, nós lemos este salmo olhando para Jerusalém caindo no ano 586, para os judeus lamentando o juízo de Deus, mas aguardando um tempo em que Deus lhes restaurará. Nós olhamos hoje e dizemos: não precisamos mais olhar para uma Jerusalém física. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Cristo é o templo onde Deus esteve conosco e estará conosco para sempre de uma forma incomparavelmente melhor. Mas ainda estamos em luta contra os nossos inimigos, o mundo, a carne, o diabo, a morte, e aguardamos pelo dia em que a justiça de Deus se manifestará. Assim, este salmo tem níveis múltiplos de significado, de ensino e de bênção para a nossa vida. E eu espero que você tenha acompanhado o nosso raciocínio para compreender a sua importância histórica e também teológica e escatológica. Esses são os comentários que queríamos fazer no dia de hoje. Há muito mais que podia ser dito aqui, mas cremos que eles resumem bem o significado do salmo.
Amanhã, se Deus nos permitir, estudaremos Obadias, que fala a respeito das profecias contra os edomitas. Espero que você siga conosco estudando. Amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Boa leitura e até lá.